FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques de hoje. O Ministério Público quer manter inelegibilidade de Demóstenes Torres até 2027. Continua grave o estado de saúde do casal queimado por bomba. Justiça adia decisão sobre acesso de CPI a contas de prefeituras. CELG nega racionamento de energia em Goiás. Rastreador de pessoas começa a ser vendido. Salários do INSS acima do mínimo terão reajuste de 6%. Tribunal da Venezuela considera legal o adiamento da posse de Hugo Chávez. Ex-jogador do Palmeiras é condenado por injúria racial. Goiás e Atlético vencem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vila é goleado. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, para onde vai a Venezuela? Tribunal apoia manobra e mantém chavismo no poder. O estado de São Paulo, o governo garante energia com o uso de usinas térmicas. Correio Brasiliense, racionamento? Governo nega e aposta na chuva. Folha de São Paulo, mensalão é muito maior, afirma procurador-geral. Estado de Minas, pagamento de 14º e 15º aos vereadores na mira do Ministério Público. Jornal do Comércio, aposentado ganha 6,15% de aumento. 0 hora, preço alto projeta maior safra de soja do estado. Brasil Econômico, Dilma aciona sua tropa de choque contra a ameaça de racionamento. Diário da Manhã, Goiânia tem menor inflação em 10 anos. Destaque do jornal O Popular, Tribunal de Justiça julga inconstitucionais 14º e 15º salários de deputados. 7:04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. A Procuradoria Regional Eleitoral em Goiás se posicionou contrária ao recurso do ex-senador Demóstenes Torres, no qual ele pede a redução do prazo em que fica impedido de se candidatar de 2027 para 2023. O senador cassado permanece inelegível até 31 de janeiro de 2027, como determinou a Justiça Eleitoral em primeira instância. A defesa do ex-senador também pedia que o prazo começasse a ser contado a partir de 2012, quando ele perdeu o mandato. O processo segue agora para o Tribunal Regional Eleitoral, mas só deverá ser julgado após o dia 21 de janeiro, quando termina o recesso eleitoral. Demóstenes teve o mandato de senador cassado no dia 11 de julho por quebra de decoro parlamentar. Ele foi acusado de usar o mandato parlamentar para beneficiar o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Governador em exercício José Eliton esteve ontem em Quirinópolis e Goianésia. Nestes municípios, José Eliton assinou ordens de serviços para a população, como autorização para início imediato da manutenção preventiva e corretiva das rodovias pavimentadas e não pavimentadas das regiões, através do programa Rodovida Manutenção. As duas regionais da Polícia Militar receberam 18 viaturas cada uma. José Eliton destaca o pacote de benefícios de Quirinópolis.
Diversos benefícios de diversas áreas, desde a área de segurança pública, a entrega de novas viaturas, passando para a área de saúde, passando para a área de habitação. Nós estamos entregando um pacote de investimentos aqui que vão garantir o crescimento. Isso tudo, naturalmente, porque temos a parceria do prefeito Odair aqui na cidade de Pirenópolis. Já o prefeito da cidade, Odair Rezende, agradece pelas ações do governo estadual. Toda ajuda, toda parceria com o governo do estado, tudo aquilo que pode ser feito para poder minimizar as dificuldades dos municípios, todos são importantes. Então, eu tenho certeza que nós já fomos muito bem atendidos durante esses 14 anos, né, de governo Marconi, enfim, e nós vamos continuar sendo bem atendidos. O secretário de Segurança Pública Estadual e Justiça, Joaquim Mesquita, que acompanhava a comitiva do governador, explica as medidas de combate ao crime no estado. Houve alguns projetos encaminhados pelo governador Marconi que foram aprovados pela Assembleia e sancionados já pelo governador, ampliando o efetivo da Polícia Militar de 11 para 30 mil, estabelecendo bonificações por redução de índices de criminalidade, propiciando a realização de pequenos reparos e despesas diretamente pelas unidades descentralizadas nos diversos municípios. Em Goianésia, governador José Eliton relacionou outros benefícios para a cidade e região, além das viaturas da PM. Goianésia hoje não recebe apenas as viaturas. Goianésia será uma das primeiras cidades de Goiás, não a primeira naturalmente, mas uma das primeiras, a ver universalizado o seu tratamento de esgoto e a sua água, fornecimento de água tratada aos habitantes dessa cidade. O prefeito da cidade, Jales Fontoura, comemora o investimento. Olha, é um investimento que equivale no total a um orçamento anual da Prefeitura de Goianésia, que é de 112 milhões de reais. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. O Tribunal de Justiça de Goiás adiou o julgamento do recurso contra o mandado de segurança que proibia a CPI da Assembleia de investigar contas das prefeituras de Catalão e Aparecida de Goiânia. A Procuradoria da Casa informa que a decisão poderá ser tomada na próxima sessão do TJ, a ser realizada entre os próximos dias 20 e 30. Segundo informa ainda a Procuradoria, o adiamento aconteceu devido à viagem do relator do processo, o desembargador Carlos França. A CPI investiga relações de agentes públicos com Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, e possíveis irregularidades em contratos firmados pelas prefeituras goianas com a construtora Delta. O presidente da CPI, Hélio de Souza, afirma que a decisão da Justiça é decisiva para a comissão. Formação de equipe de governo do prefeito de Goiânia desagrada setores do PMDB. No revezamento do PMDB e do PT no comando da Prefeitura de Goiânia, a formação da equipe de auxiliares do prefeito Paulo Garcia do PT vem desagradando setores do PMDB. Alguns PMDBistas reivindicam maior espaço. Já os vereadores do PMDB da capital querem participação maior nas decisões internas do partido quanto às indicações. Isso gerou área de atrito com deputados estaduais. O presidente do diretório estadual, o deputado Samuel Belchior, analisa a situação e diz que está fora do processo. Eu estou no diretório estadual e estou tendo a cautela de não interferir nas questões municipais, apesar de ter um vínculo maior com o município de Goiânia. Nós temos hoje duas pessoas que estão representando o partido nessa articulação, que é o vice-prefeito, Agenor Mariano, e o vice-presidente do diretório municipal do PMDB, que é o deputado Bruno Peixoto. São os dois que estão conduzindo essas articulações. É natural, alguns ficam se sentindo agraciados e outros não. Só o tempo é que vai poder mostrar a realidade dessa composição aí que está sendo feita agora. Agora o PMDB parece que perdeu muito espaço, não? Agora a prefeitura não é mais do PMDB, é do PT. O pessoal tem que entender isso. É natural que o PT, por ter o prefeito hoje, tenha a condição de indicar um número maior de secretários. Agora o que nós temos que preparar é para as eleições de 2014, é o que nós temos construído hoje dentro do PMDB e os demais partidos. Um estremece nesse primeiro momento, não. O que pode vir a trazer qualquer tipo de estremecimento é o que vai acontecer da agora em diante. Até agora, não. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. Prefeito de Caldas Novas se reúne com o governador em exercício, José Eliton, e pede mais segurança para a cidade.
Novo prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, e o vice-prefeito da cidade, Marco Aurélio Palmerston, se reuniram ontem com o governador em exercício, José Eliton. O principal objetivo desse encontro foi pedir reforços para a segurança da cidade, mas outras reivindicações também foram feitas. É o que explica o prefeito Magal. Nós trouxemos aqui, em nome da população de Caldas Novas e região das Águas Quentes, algumas providências imediatas na área de segurança pública e também na área esportiva. Nós estamos em plena temporada de férias, a cidade está lotada, recebendo uma média de 200 mil visitantes a cada semana, e isso nos traz uma responsabilidade muito grande com a segurança pública da nossa cidade e da nossa região, e também com as competições esportivas que estão acontecendo de repercussão nacional. Eventos que vão trazer divulgação para o Estado, vão trazer mídia positiva para Goiás, mostrando as potencialidades do nosso Estado. Evandro Magal também destacou que a segurança da cidade precisa ser reforçada, especialmente por causa do Carnaval. Nós viemos agora de uma mídia negativa muito grande, devido a acontecimentos que nós não vamos permitir, não vamos tolerar nunca mais aqui no nosso Estado, e principalmente em Caldas Novas, que foram aqueles eventos ocasionados durante o Caldas Country. Nós queremos evitar tudo isso, já mostrando desde agora que o Carnaval será um exemplo de como Caldas Novas sempre recebeu e recebe bem os visitantes, as famílias, e com o apoio do governador Dr. José Eliton, com o apoio do governador Marconi e das forças de segurança pública, aqueles que se dirigirem para Caldas Novas e para a região serão muito bem recebidos e podem ter certeza que terão paz, tranquilidade e toda a disposição de percorrerem os pontos turísticos sem serem molestados. O governador José Eliton falou sobre os encaminhamentos que o governo vai fazer para atender as demandas da Prefeitura de Caldas Novas. A indústria do turismo hoje é uma indústria que mais gera emprego e renda à nossa sociedade, de modo que o governo de Goiás tem um olhar especial para a cidade de Caldas Novas. Hoje ele traz uma preocupação já com o Carnaval, onde nós estamos designando ao comandante-geral da Polícia Militar que envie todos os esforços no sentido de garantir a harmonia, a paz, a tranquilidade do Carnaval de Caldas Novas. Nós estamos destinando um valor significativo para compor o banco de horas para a Polícia Militar possa executar a contento com contingente suficiente para dar tranquilidade. Ao mesmo tempo, dentro do planejamento estratégico do Estado de dar eficiência ao aparato de segurança pública, ele pleiteia para o município de Caldas viaturas para o patrulhamento rural e viaturas para o patrulhamento extensivo através do GPT. Nós estamos discutindo com o comandante Edson, vamos designar unidades de veículos para atender ao município de Caldas Novas, de modo que aquele município será referência em segurança pública, dada a sua projeção, a sua importância no cenário turístico, no cenário econômico do estado de Goiás. Além disso, naturalmente, outras reivindicações estão sendo feitas pelo prefeito Evandro Magal, e ele está preocupado com um evento de natureza nacional, de alcance em toda a mídia nacional, que é o campeonato de futevôlei de clubes, que será realizado nos próximos dias na cidade de Caldas Novas. E o governo do estado de Goiás, que tem tradição de dar apoio a eventos importantes, sob a liderança do governador Marconi Perillo, que fixou as trajetórias de planejamento do governo, também vai ser parceiro de Caldas Novas na execução desse importante evento esportivo. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. Câmara de Goiânia define nomes para comissões permanentes. A oposição vai presidir 7 comissões permanentes da Casa nos próximos 2 anos. Desde o início da semana, alguns nomes já estavam definidos e em sessão plenária nesta quarta-feira, a nova composição foi homologada por unanimidade. De acordo com o presidente da Câmara, Clécio Alves, não houve nenhum tipo de acordo para atender interesses partidários. Segundo ele, a escolha dos membros das 17 comissões foi baseada na competência técnica de cada um dentro do processo de democratização do Legislativo. Nós estamos fazendo uma Câmara completamente participativa, respeitando as forças políticas em todas as suas instâncias, dando à oposição espaço de destaque para que eles possam ser valorizados também. Uma Câmara que nós queremos
a harmonia acima de tudo. Escolhida para a presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Célia Valadão, do PMDB, espera não ter muito trabalho com a conduta dos colegas, mas caso ocorra alguma irregularidade, pretende exercer sua função com rigor. Desejo que esse conselho nunca seja acionado, né? Mas caso isso aconteça, nós teremos sim muita cautela, muito respeito, muita coerência e muita responsabilidade com o nosso trabalho. O vereador Djalma Araújo, do PT, assume a presidência da Comissão de Direitos do Consumidor, declarando guerra à máfia dos combustíveis e desafiou os colegas a serem mais combativos. Espero que Clécio Alves faça diferente com a Guarda Municipal que está aqui, que não recebe a gratificação que foi retirada, vereador Anselmo. A Comissão de Defesa do Consumidor vai trabalhar rigorosamente para continuar combatendo a máfia dos combustíveis no município de Goiânia. Apontado inicialmente para presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Demício Trindade, do PMDB, foi confirmado para assumir o Programa Urbano Ambiental Macambira-Anicuns. Otimista, ele acredita na retomada das obras para a conclusão de pelo menos 3 trechos ainda este ano. Tendo em vista que é um contrato unilateral para não prejudicar nenhuma das partes e nem a cidade ser prejudicada, para que busque a construção o mais breve possível, até porque o prefeito, a vontade nossa e do prefeito, para que a gente possa até inaugurar pelo menos 3 trechos esse ano. Após a homologação dos nomes das comissões permanentes, o vereador Richard Nixon, do PRTB, foi empossado no lugar de Charles Bento, que recebeu licença por interesse particular. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Política nacional. O Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, pediu ao Supremo Tribunal Federal a execução imediata da pena aplicada ao deputado federal Natan Donadon, do PMDB de Rondônia. Em 2010, Donadon foi considerado culpado pelo STF de liderar uma quadrilha que desviou R$8.400.000 da Assembleia Legislativa de Rondônia. O deputado foi condenado pela Suprema Corte a 13 anos de prisão pelos crimes de peculato, que é o crime praticado por funcionário público contra a administração, e também por formação de quadrilha. 7h17. Ministro descarta desabastecimento e garante redução da tarifa. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, garantiu nesta quarta-feira que o desconto de 20% na conta de luz começará a ser aplicado em fevereiro em todo o país. Ele disse que, embora a produção de energia térmica seja mais cara do que a hidrelétrica, não haverá redução do percentual de desconto. As usinas termoelétricas foram ativadas para cobrir a produção menor das hidrelétricas, em função da falta de chuva. O ministro informou que o Brasil tem energia suficiente para cobrir as necessidades do país. Edson Lobão disse ainda que o governo colocará as usinas termoelétricas em funcionamento sempre que for identificada a necessidade de seu uso. Não haverá agora, e espero que jamais haja desabastecimento de energia elétrica deste país. Da reunião de avaliação que nós agora fizemos, ficou a tranquilidade reiterada de que o país possui um estoque de energia firme, segura e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Questionou-se também, ao longo desses dias, a questão da redução na tarifa de energia elétrica de 20%. Esta redução acontecerá a partir do próximo mês. Não é de menos, é de 20%. Segundo o presidente do Operador Nacional do Sistema, Hermes Chip, é possível agregar até o fim de abril mais de 3.000 megawatts de térmicas. Isso será feito, de acordo com ele, enquanto chuvas não chegarem de forma mais forte. Ele disse que a previsão é de chuva na média região sul, sudeste e norte. Já no nordeste, de acordo com ele, a previsão é de chuva abaixo da média até o fim de abril. Lobão acrescentou que novos 8.500 megawatts devem ser incorporados ao sistema em 2013. Conforme Hermes Chips, Giral e Santo Antônio têm turbinas que começarão a funcionar este ano. Todo mês, novas turbinas entram em operação, finalizou. Aqui em Goiânia, o diretor da CELG descarta racionamento de energia. O
baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas é considerado preocupante, segundo o diretor técnico da CELG Geração e Transmissão, Asley Steca. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que os níveis chegaram abaixo ou muito próximos da curva de risco para a geração de energia. Em Goiás, as usinas de São Simão, Itumbiara e Serra da Mesa, que são as principais do estado, já registraram armazenamento de água correspondente a 25,20% da capacidade. Apesar disso, o diretor da CELG, Asley Steca, descarta a possibilidade de racionamento de energia. Não vejo possibilidade de racionamento num curto prazo. O sistema térmico de usinas a diesel, a carvão e a gás natural vão conseguir suprir bem esse sistema até os reservatórios melhorarem seus níveis. O que pode acontecer, como tem sido divulgado na imprensa, é um aumento do custo da energia em função dessa geração termoelétrica que é mais cara que a usina hidrelétrica. O diretor da CELG afirma que para garantir maior segurança dos níveis dos reservatórios, é preciso que ocorram chuvas mais constantes no estado a partir deste mês. No entanto, a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia em Goiás, Elizabeth Alves, não tem boas previsões para este começo de ano. Pelo menos nesse mês de janeiro e início de fevereiro, ainda não. Existe sim a possibilidade de chuvas em grande quantidade, em pouco tempo, isso tem condições de ocorrer. Agora, aquela chuva persistente, mais constante, que é comum para esse período, ainda não está prevista. O presidente da Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Flávio Neiva, já afirmou que se as chuvas não retornarem ao nível normal, vai acender o sinal amarelo, o que significa que o governo terá de tomar providências. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. O mundo em sua casa. Política internacional. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela considerou legal a decisão do governo de adiar a posse do presidente Hugo Chávez, prevista para hoje. A corte também descartou a convocação de uma junta médica para avaliar o estado de saúde de Chávez, internado em Cuba em estado grave. Era um pedido da oposição diante dos rumores de que o quadro é mais grave do que o governo vem divulgando. O resultado já era esperado. Os magistrados da mais alta corte de justiça do país foram indicados por deputados aliados do presidente Chávez. Os únicos 3 juízes considerados independentes deixaram o tribunal com o fim dos mandatos. Para o tribunal, o fato de Hugo Chávez estar fora do território nacional não significa que haja falta temporária do presidente da República. É como se ele estivesse na Venezuela. E o velho mandato que termina agora pode emendar com um novo mandato. A posse pode esperar por tempo indeterminado. Hugo Chávez não é visto em público há quase um mês, desde que foi operado pela 4ª vez para retirar um tumor na região pélvica. Segundo o último boletim médico, ele sofre de uma insuficiência respiratória por causa de uma infecção pulmonar. 7h22. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. É inconstitucional o pagamento do 14º e do 15º salários aos deputados estaduais. É o que decidiu ontem, em decisão unânime,
a Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás. Os desembargadores apreciaram a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Estadual contra a resolução da Assembleia Legislativa que alterou o regimento interno da Casa e criou ajuda de custo para os parlamentares. A decisão confirma uma liminar concedida antes do próprio Tribunal de Justiça. Com isso, então, fica impedido o pagamento do 14º e do 15º salários aos deputados estaduais. Agora são 7h25. Um princípio de incêndio na cozinha do restaurante Madeiro do Goiânia Shopping, no setor Bueno, em Goiânia, assustou quem estava no espaço na tarde de ontem. A grande quantidade de fumaça causou tumulto em todos os pisos do shopping. Segundo o Corpo de Bombeiros, um funcionário do restaurante não teria conseguido controlar as chamas de uma churrasqueira a lenha, resultando no princípio do incêndio. A fumaça que tomou conta de parte do shopping acabou acionando o sistema de combate a incêndio do restaurante, que ficou totalmente alagado. Ninguém ficou ferido. Segundo um funcionário do restaurante, que prefere não ser identificado, o prejuízo foi grande. Continua grave o estado de saúde do casal queimado por bomba caseira. Atingidos por uma bomba caseira no último sábado em Anápolis, Thaís Mendes, de 19 anos, e o namorado dela, Guilherme Almeida, de 20 anos, seguem internados em estado grave na UTI do Hospital de Queimaduras do município. Thaís, que foi a mais atingida pela explosão, teve 50% do corpo queimado. O suspeito de ter praticado o crime é o ex-namorado de Thaís. Para não atrapalhar as investigações, a polícia não divulgou o nome do rapaz. Ele teria organizado a ação com a ajuda de outras duas pessoas que também estão sendo investigadas. Thaís e Guilherme estavam em um veículo de passeio que seguia pela Avenida Rio Branco, que sempre é bastante movimentada, quando um rapaz conduzindo uma bicicleta se aproximou e jogou a bomba para dentro do carro pelo lado do passageiro. O artefato explodiu segundos depois, atingindo as vítimas e deixando o veículo totalmente queimado. 7h26. Secretaria Municipal de Trânsito intensifica operações de fiscalização na capital. As operações já começaram no início desta semana. Entre elas, Operação Calçada Segura, de estacionamento irregular e também de uso das cadeirinhas. A agente de trânsito, Rosana Medeiros, fala da Operação Calçada Segura, que foi realizada ontem na Avenida Anhanguera, entre a Praça da Bíblia e a BR-153, sentido Jardim Novo Mundo. O objetivo é estar conscientizando o condutor da motocicleta de não estar utilizando o passeio. Porque aqui das outras vezes que a gente esteve no local, a gente presenciou até atropelamentos aqui no local. As pessoas transitam e eles estão sempre junto com as pessoas na calçada. E a calçada é do pedestre. O principal argumento de quem trafega na calçada é o de que iria estacionar naquele momento. Mas isso não livra o infrator da multa. Rosana Medeiros comenta as operações na capital. A gente começou essas operações na segunda-feira. A gente tem operações em Campinas, inclusive na segunda-feira, com essa operação de fiscalização que a gente está fazendo, a gente levou um carro lá para furtos e roubo, que era um veículo roubado, e foi constatado pela equipe que estava trabalhando no local. E sexta-feira a gente tem uma blitz sobre cadeirinha. Essa blitz é mais uma blitz educativa junto com o Departamento de Educação da SMT. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, trafegar na calçada é infração gravíssima, com 7 pontos na carteira e a multa chega a R$500. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h28. O menino que se afogou na Associação Atlética do Banco do Brasil no domingo, Pedro Lucas Queiroz, de 11 anos, continua internado em estado grave no Hugo. Ele está no hospital desde domingo e seu estado não mudou. Ele continua inconsciente e respirando com a ajuda de aparelhos. Polícia Civil continua trabalhando para reduzir o número de homicídios. Apesar da saída na semana passada da então diretora-geral da Polícia Civil de Goiás, delegada Adriana Corsi, o planejamento feito no ano passado continua sendo executado nas delegacias de todo o estado. A afirmação é do diretor interino da corporação, delegado João Carlos Gorski, que fala sobre as prioridades que estão sendo trabalhadas neste início de ano. Nós estamos trabalhando nos crimes contra a vida, né? Eu acho que a prioridade da polícia tem que ser a proteção à vida. E nessa vertente nós estamos desempenhando todos os esforços para dar continuidade àquilo que já estamos fazendo. Investir mais na delegacia de homicídio, na repressão a narcóticos, que tem gerado também uma série de delitos
paralelo, como furto, roubo, homicídios e assim por diante. Se o governador chegar e fizer o convite, o senhor está pronto para continuar à frente do cargo? Estamos sim. Acho que a carreira delegada é uma carreira entusiasma, uma profissional, ela chama a atenção, ela é extremamente agradável. Eu sou profissional de carreira, estou há muitos anos como delegado e assim pretendo ficar. A previsão é que já na próxima segunda-feira, o governador Marconi Perillo, que retorna das férias no sábado, defina quem será o novo diretor-geral da Polícia Civil de Goiás. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. O ano de 2012 foi marcado por um crescimento do movimento municipalista em todo o país. Coincidência ou não, também aumentaram as preocupações dos gestores municipais quanto ao agravamento da crise que atinge os municípios. Vamos conversar agora com o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Luiz Antônio Estival. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Um prazer muito grande falar com vocês. Presidente, quais são as principais reivindicações do movimento municipalista neste ano junto ao governo federal? Realmente a preocupação nossa é muito grande. O movimento tem atuado aí de forma bastante forte, bastante atuante, porque os municípios vivem um momento muito difícil, realmente, com relação a essa crise financeira que está instalada aí nos municípios. Os prefeitos que deixaram o município numa situação complicada em função dessa crise que se instalou, e os novos que assumiram estão enfrentando uma situação muito difícil. E que nos preocupa, a Associação Goiana, essa carga que o município, que é jogada sobre o município, essa responsabilidade. Porque nós estamos aí parando uma situação difícil com relação ao aumento do salário mínimo, a questão do aumento do piso básico dos professores. Os prefeitos realmente, eles é a favor que o trabalhador, nós temos que ganhar bem, o professor tem que ganhar bem, mas essa fonte de recursos ela tem que sair de algum lugar, porque os municípios não conseguem mais reduzir despesa para suprir todos esses aumentos que estão sendo feitos, toda essa responsabilidade que está jogando em cima dos municípios. Houve uma reunião ontem, não é isso, para discutir esses assuntos, e existe uma preocupação de que esse ano pode ser pior do que o ano passado para os municípios? Nós tivemos uma reunião ontem, uma reunião técnica, chamamos em um grupo de prefeitos com técnicos, no qual a preocupação nossa é muito grande com relação a isso, porque os municípios não suportam mais toda essa carga que está pairando sobre eles. A carga, a responsabilidade é muito grande, o município não consegue mais respirar, porque você vê o aumento do salário mínimo, um exemplo, maravilhoso, atende o trabalhador, nós queremos, deu ganho real de poder de compra, está dando poder de compra ao trabalhador, nós estamos a favor. Mas aumenta o seu salário, quem paga a conta é os municípios. O governo federal não passa um recurso extra para pagar realmente esse aumento que foi dado. Isso impacta muito grande no dia a dia das prefeituras, porque não só aumento de recursos que os municípios vão ter, mas também os encargos sociais. Os municípios estão trabalhando no limite do limite. Então, se não tiver um fundo de compensação, o governo federal não olhar realmente a redistribuição desses recursos de forma igualitária, de forma que atenda às necessidades, os municípios estão à falência. E isso quem vai ser prejudicado? É a comunidade, porque um município enfraquecido, o país perde muito com isso. Então o movimento ele tem nesse sentido, é buscar os direitos que os municípios têm, porque é muito injusta essa distribuição dos recursos que é feita para os municípios hoje. É uma distribuição que sobrecarrega, arrecada-se muito, a hora que o recurso chega ao município é muito pequeno, é muito pouco. A centralização da maioria dos impostos nas mãos do governo federal é o fator que mais atrapalha a autonomia financeira dos municípios? É o fator preponderante dentro desse processo, porque dos 100% que é arrecadado, desse 100% só chega nos municípios 16%. Então é uma distribuição ingrata, injusta, que é feita para os municípios. E também os estados estão passando dificuldade também, porque os estados, essa distribuição não está chegando também aos estados. Então nós defendemos esse pacto tem que acontecer, o governo federal ele tem que atentar para isso, porque isso é preocupante, é muito preocupante essa situação.
E que nós estamos observando, os estudos que a gente tem feito, as pesquisas, a gente tem estado presente nos municípios, a situação é grave. Hoje os municípios não estão conseguindo nem fazer o mínimo, que é manter a cidade limpa, pagar o salário dos servidores. Então isso é o básico do básico. Se não está conseguindo, você imagina investimento. Como que está pagando a situação? E quem perde com isso? São as comunidades. Porque as pessoas, é na cidade onde as pessoas vivem, é na cidade onde as coisas acontecem. Então, se não for olhado com carinho essa situação, por parte de bancada, se não tiver uma recomposição de todo esse processo, os municípios estão à falência. Presidente da Associação Goiana dos Municípios, Luiz Antônio Estival, obrigado pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Karine, bom dia ao Gil. É um prazer muito grande falar com vocês, então bom dia a todos. Obrigada. Conversamos então com o presidente da AGM, Luiz Antônio Estival, sobre os problemas enfrentados pelos municípios. Agora são 7h35. 5 ônibus do transporte escolar da zona rural que estavam sendo transportados para cidades do interior do Maranhão foram apreendidos no posto da Polícia Rodoviária Federal de Porangatu. Os motoristas disseram que não sabiam das irregularidades. Foi constatado durante a abordagem que as notas fiscais apresentadas pelos condutores estavam com informações adulteradas. Os veículos já haviam sido apreendidos no posto da Polícia Rodoviária Federal de Uruaçu por estarem sendo transportados fora do prazo de 15 dias exigido pela fiscalização. Justiça determina início imediato de processo eleitoral de conselheiros tutelares de Goiânia que estão com mandatos vencidos desde dezembro. O mandato de 4 dos 6 conselheiros tutelares de Goiânia estão vencidos desde o dia 31 de dezembro. Por causa disso, todos os atos deles não têm validade. O problema motivou uma ação civil pública exigindo o início imediato do processo de eleições para a escolha de membros de todos os conselhos da capital, explica o promotor da Infância e Juventude, Alexandre Mendes Vieira. Esses conselheiros tutelares, eles perderam a legitimidade para estar no cargo a partir do momento em que o mandato deles expirou. Então, se o mandato deles expirou e eles não têm legitimidade, os atos deles são considerados inexistentes. Atos de pessoas que não estão investidas do cargo e que estão fazendo. A eleição para a escolha de novos titulares deveria ter sido feita em outubro do ano passado. Por isso, a liminar determina que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiânia inicie o processo. Mas o Conselho também apresenta irregularidades, já que seus membros e suplentes ainda não foram empossados. Por causa disso, o atendimento à criança e adolescente fica prejudicado até que o impasse seja solucionado. Como a legislação não prevê prorrogação de mandatos, o trabalho deverá ser centralizado nos 2 conselhos que ainda estão regulares, afirma Alexandre Vieira. 2 conselhos tutelares continuam funcionando, que é o Noroeste e o de Campinas. O certo de acontecer é o Conselho Municipal dos Direitos do Adolescente, que tem a atribuição, nos termos da lei, certo, estender a competência desses 2 conselhos para os outros 4, dividindo Goiânia ao meio. Metade para um, metade para outro. Até que essa eleição aconteça e esses novos conselheiros tomam posse. A Justiça determinou que o edital de convocação para a eleição dos conselheiros tutelares seja publicado no prazo de 30 dias e que as eleições sejam concluídas em 60 dias após a data de publicação do edital. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Polícia Militar registrou 3.250 ocorrências a menos em 2012 em comparação com o ano anterior. Mesmo com a entrada de 180 mil novos veículos nas ruas e o aumento populacional estimado em 50 mil pessoas, as ocorrências criminais em Goiânia caíram 4,7% no ano passado em comparação com 2011. Comemorada pela Polícia Militar, a queda, segundo o comandante do policiamento da capital, Coronel Márcio Queiroz,
muitas vezes não é vista pela população devido a vários fatores. Isso representa aí mais de 3 mil ocorrências a menos registradas pela Polícia Militar em Goiânia. É um número expressivo, significativo. Só que, diante da população crescente de Goiânia, da frota circulante, tudo isso aí muitas das vezes parece que não ameniza. Mas, se tivéssemos mantido o mesmo índice de 2011, nós teríamos um número bem maior, seriam mais de 3 mil ocorrências a mais registradas nesse período. No sentido de reduzir ainda mais as ocorrências na capital, a PM promoveu algumas mudanças na forma de ensino dos 59 novos aspirantes a oficiais que já estão nas ruas. É justamente essa questão do policiamento comunitário e estabelecendo metas para que cada um deles que vai trabalhar em determinada região de Goiânia e setores, conheça que é a realidade criminal dali, porque em cada local de Goiânia, em cada região, existe uma diferença do crime que prevalece com maior incidência. Então, eles, conhecendo essa realidade, eles vão tomar conhecimento e desenvolver um trabalho focado no combate específico daquelas modalidades que apresentam a maior incidência na região. Somente no ano passado, a PM realizou em Goiânia 1.304 autos de prisão em flagrante e retirou das ruas 1.476 foragidos da Justiça. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. Vamos conversar agora com o Coronel Márcio Queiroz, ele é comandante do policiamento da capital. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Coronel, mesmo com a redução da criminalidade de modo geral, ainda houve aumento nos homicídios, a população tem a sensação de insegurança. Por quê? Olha, primeiramente, Gil, é porque o homicídio é um crime muito traumático, né? Porque ninguém está isento, na verdade ele é o crime capital, porque atenta contra o nosso bem mais precioso que é a vida. Então, e ele pode acontecer em várias circunstâncias, mesmo a pessoa tendo toda uma conduta ali, que ele zela, não frequenta locais de risco, não desenvolve envolvimento com droga e nem com criminalidade, ele de repente pode ser envolvido como vítima do criminoso, ele pode ser vítima de uma bala perdida. Então, ele cria esse temor na população, porque todos nós temos conhecimento de vizinhos, conhecidos, parentes, amigos, que acabam se envolvendo nesse negócio da violência. Porque a violência, ela não é só a questão da ação do criminoso. No trânsito, todos nós estamos sujeitos a sair de casa e uma ação irresponsável de alguém ao volante pode nos atropelar, o semáforo está verde para a pessoa ali, tem a preferência, a faixa do pedestre, e outra atropelar. Então, essa sensação, ela é o somatório de todo esse ambiente da cultura da violência que, infelizmente, está imperando na nossa sociedade. Basta vocês verem o que ocorreu em Anápolis lá, um namoro parece que mal resolvido a princípio, culminou numa tentativa lá de homicídio contra o casal que estava no carro, uma coisa absurda, né? Nos tempos modernos, as pessoas estão desprovidas aí de amor, desses valores éticos que devem nortear a nossa vida para que nós conseguimos viver aí em fraternidade. Do caso contrário, nós vamos ficar sempre assombrados e sobressaltados. Coronel, mas essa sensação de insegurança também é devido à ação de criminosos, principalmente em furtos e roubos. Houve até, segundo a Polícia Militar, o aumento do número de roubos e furtos de carros na capital, e a gente tem visto a ação de bandidos também na região de Campinas e no centro de Goiânia. Como a PM pretende conter isso? Olha, primeiramente, porque fala toda essa questão dos roubos e roubo de carros e roubo a estabelecimento comercial e pessoas tem ligação com grande parte deles, não é 100%. Tem ligação com a questão da droga, porque esses pequenos roubos a pessoas em ponto de ônibus ou no dia a dia aí, é para os viciados, dependentes, comprarem a droga. E o carro, a maioria das vezes é para trocar por droga. Na verdade, hoje, um dos grandes fomentadores, a realidade que nós estamos enfrentando o grande motivador do roubo de veículos é ocasionado pela questão do tráfico de drogas. Esses carros são trocados tanto aqui em Goiânia com os traficantes ou levados até na divisa, até nas fronteiras, né, do Brasil aí com os países sul-americanos, aonde ocorre essa troca. Agora, a Polícia Militar, ela está dentro já em 2013, uma estratégia de identificar essas questões, reunir com a população, porque a população ali da comunidade, o Conselho Comunitário, o Conselho de Segurança,
que identifica ali naquela região onde tem a boca de fumo, quem é o provável traficante, para nós atuarmos em cima dessas pessoas. Porque isso aí é um lado. Agora, o lado social, que seria o aspecto de tentar retirar essas pessoas, não propiciar condições delas permanecerem nesse ambiente, já é um outro nível. Mas nós vamos estar trabalhando, atacando boca de fumo, a receptação, de tal maneira que essas pessoas não vão ter sossego. Que, infelizmente, eles simplesmente migram de local, de horário e de ambiente. Mas nós vamos estar aí com a população indicando onde está ocorrendo, porque todo mundo que mora num quarteirão, num bairro, sabe aonde isso ocorre. Então nós vamos estar focados nessa realidade aí, fazendo bloqueios, barreiras, atacando os locais onde é propícia a presença dessas pessoas, as praças, os ambientes noturnos, onde eles costumam se aglomerar ali e causar um certo transtorno, um incômodo para a população de uma maneira geral. Comandante do Policiamento da Capital, Coronel Márcio Queiroz, obrigado pela participação aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karina. Bom dia a todos os ouvintes aí. Coronel Márcio Queiroz, comandante do Policiamento da Capital, falando então sobre as ocorrências em 2012. Agora são 7h45. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Na direção da felicidade, pelas estradas de surpresas boas, dividir bons momentos, celebrar a amizade e o sentido da vida que está em cada pessoa. Os caminhos por onde Goiás segue estão em nós, em nossas mãos para escolher. O trabalho, a educação, a segurança e o futuro, as conquistas que desde agora fazemos acontecer. Os caminhos por onde Goiás segue, com realizações e desenvolvimento pra crescer, pra fazer de Goiás o melhor estado pra viver. Um ano novinho se aproxima e seja um 2013 repleto de novos caminhos e muitas conquistas para o nosso estado, para você e toda a sua família. É o que desejam o Detran e Governo de Goiás. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia. O Corinthians confirmou a contratação do zagueiro Gil do Valenciennes, da França. O jogador depende agora apenas da realização de exames médicos e da assinatura de contrato para oficializar a negociação. Gil começou a carreira no Americano de Campos, depois veio para o Atlético Goianiense, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2008. Da Série B, ainda jogou 2 anos no Cruzeiro até ir para o futebol francês em agosto de 2011. O Corinthians confirmou ontem à noite a saída do atacante Martínez, transferido para o Boca Juniors por R$6 milhões. O jogador é esperado na Argentina ainda nesta quinta-feira para exames médicos. 7h47. Goiás tem 100% de aproveitamento na Copa São Paulo. O Goiás está bem perto de garantir classificação à segunda fase da Copa São Paulo. Jogando ontem à tarde, o Verdinho venceu o Guarani do Sergipe por 3-2. 2 gols do Eric, 1 do Cleiton Salles. O Goiás é líder do Grupo L com 6 pontos ganhos. Enquanto isso, o time profissional trabalha visando o Campeonato Goiano e principalmente a estreia no dia 20 contra o Itumbiara, no estádio Serra Dourada. O técnico Enderson Moreira aguardando reforços. A diretoria vem negando informações, como por exemplo que o Grêmio havia liberado alguns jogadores para o Goiás e que também existe uma lista de jogadores do Cruzeiro disponíveis quanto à negociação de Ricardo Goulart. O Goiás está liberando o jogador, mas quer primeiro uma garantia financeira.
Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. A seleção brasileira estreia nesta quinta-feira no Campeonato Sul-Americano Sub-20 que acontece na Argentina. A equipe enfrentará o Equador às 21 horas no Estádio Bicentenário em San Juan. O Brasil está no Grupo B, junto com Uruguai, Venezuela e Peru, além do Equador. Para o técnico Emerson Ávila, um dos pontos fortes da seleção brasileira é a experiência de seus jogadores. Entre os atletas que devem enfrentar o Equador estão o atacante Ademilson do São Paulo e o meia Felipe Anderson do Santos. 7h49, Atlético traz reforço que vem do Rio de Janeiro. A diretoria atleticana acertou a contratação de mais um jovem jogador. Trata-se do atacante Vandinho, de 21 anos de idade, que pertencia ao Goitacás do Rio de Janeiro. Nesta nova filosofia atleticana, os diretores estão dando preferência para jogadores mais novos, aqueles que ainda querem mostrar o seu futebol para o mundo esportivo. Além do atacante Vandinho, já está treinando no CCT Durias Magalhães o meia Jorginho, ex-Vila Nova, mas esse ainda tem uma pendência jurídica com o rival do Atlético, no caso, o próprio Vila Nova. Além desses jogadores, a diretoria atleticana ainda espera contratar mais um meia e um zagueiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Na Copa São Paulo, o Atlético venceu o Desportivo Brasil por 2-1 em Porto Feliz e tem grandes chances de classificação desde que vença o próximo jogo contra o América de Natal no sábado e aconteça empate entre Desportivo Brasil e Avaí. 7h50, ainda pela Copa São Paulo de Juniores, nesta quarta, o Vila foi goleado pelo Flamengo de Guarulhos por 4-1 e no Grupo X está fora da Copa São Paulo, mas o time profissional tem novidade. Está marcada para hoje, às 10 da manhã, a apresentação de mais um jogador pela diretoria colorada. Trata-se de um meia canhoto. Os diretores do Vila preferem não divulgar o nome, estão fazendo assim com todas as contratações, mantém em absoluto sigilo até a chegada do jogador às dependências do clube, no Onésio brasileiro Alvarenga. Em relação ao atacante Riantony, 27 anos, que estava no futebol de Portugal, era previsto que ele fosse apresentado também hoje, mas com dificuldade para encontrar passagens aéreas de Portugal para o Brasil, o jogador só deve chegar a Goiânia hoje à noite. Então amanhã ou no sábado, Riantony, atacante contratado pelo Vila, também será apresentado. Vale destacar que o Vila ainda procura urgentemente a contratação de um goleiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O ex-palmeirense Danilo, jogando atualmente na Udinese da Itália, foi condenado pela Justiça do Estado de São Paulo por racismo. Em 2010, no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, chamou o zagueiro Manuel de macaco. Danilo foi condenado a 1 ano de prisão, pena convertida em indenização de 500 salários mínimos, cerca de R$340 mil. Porém, a condenação foi em primeira instância, dando direito ao jogador de recorrer da sentença. A 7h52 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. Um competidor se faz com suor. Um campeão só se faz com talento. E talento é o que move a equipe da Rádio Brasil Central. É por isso que em 2012 nossos profissionais foram os grandes campeões, conquistando o primeiro e segundo lugares no prêmio FAEG Senar, terceiro lugar no prêmio Detran, terceiro lugar no prêmio FEComércio, primeiro e terceiro lugares no prêmio FIEG. Se você quer um jornalismo campeão, sintonize na credibilidade do Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O vestibular 2013 da Universidade Federal de Goiás será realizado na tarde deste domingo. A UFG oferece 5 mil vagas, 2.985 para cursos em Goiânia. O vestibulando deve ficar atento ao horário de abertura dos portões, meio-dia. A previsão é que as provas sejam aplicadas a partir da 1 da tarde. O curso de medicina é o mais disputado. São 64 candidatos por uma vaga. Depois vem engenharia civil, com 42 pessoas concorrendo a um lugar na sala de aula. E para os alunos da engenharia, uma novidade, um laboratório de tecnologia inaugurado recentemente. 31.600 candidatos se inscreveram para o vestibular do primeiro semestre da UFG. Hemocentro convoca doadores para reforçar estoque de sangue.
No período de 20 a 29 de dezembro do ano passado, 489 pessoas compareceram ao Hemocentro de Goiás para doações. As bolsas de sangue reforçaram os estoques e a unidade da Secretaria Estadual de Saúde atendeu a grande demanda que normalmente é registrada no período de férias. Mesmo assim, Mauro Silva, diretor-geral da unidade, alerta que o ano começa com os estoques em baixa. A situação ontem, foram só 60 bolsas de sangue. A nossa demanda é no mínimo 120. Ontem passaram 100 doadores e, se eu não me engano, 67, só que foram aptos. Porque às vezes o cara não dormiu bem e tal, entendeu? Então não pode ficar dessa maneira, porque nós ainda temos um pouquinho de sangue ainda, mas eu creio que até sexta-feira, se continuar assim, pode entrar no caos de novo. O Hemocentro está instalado na Avenida Anhanguera e funciona de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Todo o sangue coletado abastece os hospitais da rede pública de saúde. A unidade tem capacidade de atender 200 pessoas por dia e é preciso coletar 3.000 bolsas por mês para suprir a demanda. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. Para auxiliar pais e alunos a economizar na compra do material escolar aqui em Goiânia, o PROCON pesquisou preços de 71 itens principais da lista de material escolar. A pesquisa completa está sendo divulgada nesta quinta-feira. Os aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo terão a reposição de 6,15% a partir deste mês de janeiro. O teto da Previdência passa de R$ 3.916 para R$ 4.157. O reajuste do piso do salário mínimo, que saiu de R$ 622 para R$ 678, vai gerar uma despesa adicional de 15 bilhões de reais em 2013. IBGE divulga números da safra de grãos em Goiás referentes a 2012. No ano passado, a produção de grãos no Brasil totalizou um recorde, 162 milhões de toneladas. Atrás de Mato Grosso, do Paraná e do Rio Grande do Sul, Goiás teve 18 milhões, aumento de 20% na comparação com os 15 milhões de toneladas de 2011. A produção de milho cresceu 40% e praticamente se equiparou à de soja, em pouco mais de 8 milhões de toneladas, impulsionada sobretudo pelo mercado internacional e pelo clima, na análise do chefe do IBGE em Goiás, Edson Vieira. A questão climática ajudou, né? E como você está dizendo aí, essa questão do incentivo tem relação com os preços. Então, o mercado agrícola é um mercado que responde muito às leis de oferta e de demanda. E essas leis de oferta e demanda vão se interagir, formando o preço de vários produtos no estado e no Brasil também. Então, o caso do milho é emblemático nesse sentido. Nós tivemos problemas climáticos sérios nos Estados Unidos, que acabaram elevando muito os preços dos grãos no mundo todo, principalmente do milho. E a consequência disso foi uma produção maior desse grão no Brasil e também no estado de Goiás. Houve queda na produção de arroz, tomate industrial e algodão? Sim, nós tivemos queda na produção desses produtos no estado, né? Isso acabou não afetando a produção do estado como um todo, mas são quedas significativas. No caso do tomate industrial, a queda supera 18%, do algodão 17,6% e do arroz de 24%. Como eu disse, essa questão das leis de oferta e procura explicam muito isso. Então essas culturas não têm tido a mesma rentabilidade do que outras culturas importantes no estado e o reflexo disso é uma queda tanto da sua área plantada quanto da produção. Em 2012, a área plantada em Goiás cresceu 8,8% na comparação com 2011. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. O concurso 1458 da Mega Sena, realizado ontem, acumulou. O próximo concurso pode pagar 13 milhões de reais para quem acertar 6 dezenas no sábado. As dezenas sorteadas foram 2, 4, 16, 33, 44 e 51. Começou a ser vendido no Brasil um rastreador de pessoas. O aparelho tem provocado debate. Seria uma medida de segurança ou invasão de privacidade? Até agora, os principais interessados são pais preocupados com a segurança dos filhos. O dispositivo funciona se conectando a satélites e a redes de celular, apontando em tempo real os passos e a localização da pessoa. O sistema ainda possibilita uma formação de cercas virtuais. Se o rastreado sair de uma área pré-delimitada, um alerta é emitido. Pacientes com Alzheimer que precisam de acompanhamento constante da família foram alguns dos primeiros a usar o localizador.
O boletim médico divulgado ontem informa que Dominguinhos teve uma parada cardíaca rapidamente tratada na noite de terça-feira. A nota afirma ainda que a pressão do músico está normal com auxílio de medicações. Dominguinhos está internado na UTI de um hospital particular do Recife desde o dia 17 de dezembro em tratamento de infecção respiratória e arritmia cardíaca. 7h59, Noticiário Internacional. Um religioso provoca polêmica na França. Ele fundou a primeira mesquita do mundo voltada para o público gay. O islamismo é a segunda religião do país, depois do catolicismo, com 5 milhões de seguidores. O fundador da mesquita, Ludovic Mohamed, é um franco-argelino de 35 anos que criou um espaço para gays dentro do islamismo ao abrir a primeira mesquita para homossexuais no mundo. Ele contou que o objetivo da ação é alcançar igualdade em todos os setores da vida, inclusive o religioso. O projeto não teve o apoio de nenhuma instituição muçulmana como era esperado. Autoridades islâmicas francesas protestaram dizendo que a iniciativa de Mohamed vai contra o Alcorão e não deve ser reconhecida. A polêmica ganhou forma às vésperas da discussão sobre o projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção por casais homossexuais. A medida proposta pelo presidente François Hollande deve ser votada pelo parlamento até junho. As pesquisas mostram que cerca de 60% dos franceses são a favor da união e 50% acham que gays podem adotar crianças. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Fábio Maurício. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.